Oiê, tudo bem? Vamos ler a Bíblia junto? Um capítulo por dia. Nós estamos no Evangelho de Marcos, hoje o capítulo 4. Se não for pedir muito, me segue, curte o vídeo também. Vamos fazer uma rede legal sobre a palavra de Deus também. Parábola do semeador. Jesus começou de novo a ensinar à beira-mar, e uma grande multidão se reuniu junto a ele. Tanto que ele entrou e sentou-se numa barca sobre o mar. E toda a multidão estava em terra à beira-mar. Jesus lhes ensinava muitas coisas com parábolas. Ele dizia em seus ensinamentos: Escutem, eis que o semeador saiu para semear. E aconteceu que, ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, logo se queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu frutos, brotando e crescendo. Rendeu 37, 30, 70 e até 100 por semente. E diziam: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O porquê das parábolas. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam junto dele, com os 12, faziam-lhes perguntas a respeito das parábolas. Jesus lhes disse: a vocês é dado o mistério do reino de Deus. Aos que estão fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, ao enxergar, enxerguem, mas não vejam. Ao escutar, escutem, mas não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Jesus explica a parábola do semeador. E Jesus lhes disse: vocês não compreendem esta parábola. Então, como irão entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Eles ouvem, mas logo vem Satanás e leva embora a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, as sementes que foram semeadas em terrenos cheios de pedra são aquelas que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz em si mesmos. São de momento, quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeçam e caem. Outras sementes semeadas entre os espinhos são os que escutam a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução das riquezas e as ambições de outras coisas entram neles, sufocam a palavra e ela não dá fruto. Outras sementes foram semeadas em terra boa. Estes são os que ouvem a palavra e a acolhem e dão fruto. 30, outros 70, outros 100. E Jesus lhes dizia: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma cama? Por acaso não a traz para colocá-la no candeeiro? Pois não existe nada de oculto que não venha a ser descoberto, e nada de secreto que não venha a ser conhecido. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. A medida e o reino de Deus. E Jesus dizia: cuidado com os que ouvem, a medida com a qual vocês medirem será usada para medir vocês, e ainda será aumentada, porque a que tem será dado, mas a quem não tem será tirado até o que tem. E dizia: assim é o reino de Deus, como se um homem tivesse lançado a semente na terra, dormisse e acordasse, noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, sem que ele soubesse como. A terra dá frutos por si mesma, primeiro o caule, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, logo se passa a foice, porque a colheita chegou. A semente de mostarda. E Jesus dizia: com quem podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos explicá-lo?
É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Depois de semeado, porém, se tornará a maior de todas as hortaliças. Dá grandes ramos a tal ponto de que as aves do céu se abrigam à sombra dela. Avançar na compreensão. E Jesus lhes anunciava a palavra com muitas parábolas, como esta, conforme podiam entender. Não lhes falava nada, a não ser com parábolas, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. A tempestade acalmada. Nesse dia, ao cair da tarde, Jesus disse: Vamos passar para a outra margem do lago. Deixando a multidão, eles o levaram consigo na barca, de modo como estava. E haviam outras barcas como ele. Levantou-se então uma grande tempestade de vento. As ondas se jogaram para dentro da barca, que estavam a ponto de afundar. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e disseram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus acordou, ameaçou o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto! Então o vento parou e houve uma grande calmaria. Jesus lhes disse: Por que vocês são medrosos? Ainda não têm fé? Eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Mas quem é este até que o vento e o mar obedecem? Obrigada, amanhã tem mais. Não esquece de seguir e curtir, por favor. Até mais, fiquem com Deus.